Bora te atualizar também sobre o Corinthians e esse papo de que Denilson, volante que pertence ao Cuiabá, está perto do timão. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, só desejar um feliz ano novo para todos vocês, muita saúde, paz, sucesso e tudo de bom. Torço também para que vocês voltem com frequência. Ao longo do ano de 2024 a gente se esforça bastante para tentar deixar você super bem informado. Só para completar, pedir para você deixar like aqui e se inscrever no canal apertando esse botão vermelho. Se puder notificar, apertar todas as notificações é melhor, porque você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou também live. Combinado? Bora começar com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Moscardo, que foi reprovado nos exames médicos no PSG mais calmo. O negócio não será desfeito. A única consequência é que ele vai ter de passar por uma cirurgia no pé e vai ficar 3 meses parado. O PSG não cogita a possibilidade de desistir do negócio, mas só vai poder utilizá-lo a partir da metade do ano, ou seja, quando se iniciar a nova temporada por lá, ele vai passar esses 3 meses de recuperação e não vai ser inscrito no Campeonato Francês na virada do ano, agora em janeiro. Para falar sobre a chance de o Corinthians contratar Denilson, volante do Cuiabá. Mas outro volante do Cuiabá sim, Nicola. É uma possibilidade que foi levantada nas redes sociais nas últimas horas por conta de uma série de pequenos detalhes. Primeiro deles, o Denilson está se despedindo do Cuiabá, apesar de ter contrato longo. Depois, o Denilson curtiu uma pergunta de um torcedor do Corinthians querendo saber se ele poderia ir para o timão. E uma das postagens do Denilson ainda tinha um gavião. Pronto, foi o suficiente para que todo mundo começasse a fazer associações de que ele se tornaria reforço para o timão, até porque o Corinthians busca atletas para essa posição. Thiago Mendes, Thiago Maia foram só algumas das tentativas frustradas do timão, embora o Corinthians ainda tenha muita esperança de fechar com o Thiago Maia. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Luiz Carvalho, que é o representante do Denilson. O Luiz disse que não tem nada, mas completou afirmando que o responsável pelo futebol do Cuiabá, o Cristiano Dresch, só retorna ao Brasil em 3 de janeiro. Então, antes disso, não há como avançar em qualquer negociação. O Corinthians está atrás de volantes, assim como quer meias e atacantes. Quase todos os reforços já fechados pelo Corinthians são do meio campo para trás. Faltam ainda os jogadores ofensivos, com exceção ao Rodrigo Garro, meio atacante comprado do Tadjeres, baita reforço, para mim o melhor reforço até agora. Bora falar agora sobre Everton Ribeiro, onde vai jogar o meio atacante, cujo contrato com o Flamengo se encerra nas próximas horas, na virada de 31-1, ele deixa de ter contrato com o Fla. Inclusive pretendo fazer nesse dia 1º um vídeo falando sobre atletas disponíveis no mercado, os atletas desempregados. É o caso do Everton Ribeiro, que tenta há meses a renovação do contrato com o Flamengo. Mas se o Everton faz concessões, o Flamengo endurece o negócio. Desde a última quinta-feira, o Everton havia feito uma última contraproposta ao Fla. A ideia do Flamengo é oferecer 1 ano de contrato, certo? O Everton sugeriu 1 ano, prorrogável por outro ano caso ele bata algumas metas. E o Flamengo nem sequer respondeu a essa proposta. Diante desse cenário, o Everton já autorizou seus empresários a abrirem negociações. Internacional e Cruzeiro são os maiores interessados, mas notícia desse dia 31, Bahia entrou forte na parada e quer a contratação do atleta de 34 anos de idade, que desde que chegou ao Flamengo disputou 391 partidas, com 45 gols, 61 assistências e 11 títulos. São 7 temporadas muito vencedoras. São Paulo, Corinthians e Fluminense também estão de olho na possibilidade da contratação do Everton, se de fato esgotarem todas as chances dele ficar no Flamengo. Aí sim trata-se de uma grande opção de mercado. A falar das coisas do Corinthians, o Corinthians com proposta na mesa, fez proposta para o atacante Luiz Henrique do Betis da Espanha. É o timão para cima, buscando reforços para a temporada 2024. Mais um jogador que o Corinthians está tentando contratar, Luiz Henrique, bom jogador, atacante de velocidade, rápido, 22 anos, jogador do Betis da Espanha, revelado pelo Fluminense. Eu conto todos os detalhes para vocês agora. Seretunil, aposta ganha, é isso aí. E o Corinthians aposta num time forte para disputar as competições de 2024, o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, são as competições que o Corinthians irá disputar, Copa do Brasil, são as competições que o Corinthians irá disputar no ano de 2024, né? O Corinthians quer ter um feliz ano novo, faz votos de um feliz ano novo
E adeus ano velho, porque o ano velho foi péssimo, né? Esse ano que passou, 2023, foi um ano péssimo para o Corinthians correu sério risco de rebaixamento, quase foi rebaixado, a situação muito complicada, o Corinthians quer esquecer este ano que passou, adeus ano velho, feliz ano novo e que o ano de 2024 seja um ano de muita alegria para o torcedor corintiano. São os votos que eu faço para você, torcedor corintiano, e tenho certeza que os torcedores corintianos fazem esses votos também em relação ao time do Corinthians para a temporada 2024. O Corinthians que está buscando reforços, já contratou alguns reforços, e o Corinthians que fez uma proposta para o atacante Luiz Henrique, atacante do Betis da Espanha, 22 anos de idade, atacante de velocidade, ponta direita. Os valores estão sendo mantidos em sigilo, né? O Corinthians não revela quais foram os valores, mas ele fez esta proposta. Aliás, o primeiro que deu esta informação foi o Café do Setorista, o Samir Carvalho, a informação confirmada pelo canal do Cereto. O Corinthians quer a contratação do Luiz Henrique, que joga no Betis da Espanha. Não vai ser fácil, é uma contratação considerada difícil, porque além do Corinthians, outros times também querem a contratação do Luiz Henrique. O Fluminense quer repatriar o jogador, porque ele foi revelado no Fluminense, né, jogador revelado no Fluminense, e também o Flamengo quer o jogador. O Flamengo também quer a contratação do jogador. O Flamengo e o Fluminense já fizeram propostas também na tentativa de contratação do Luiz Henrique. Mas o Corinthians entrou em contrato com o Betis da Espanha para tentar a contratação do atacante Luiz Henrique. A diretoria sabe que enfrenta essa concorrência de outros clubes, né? Tenta negociar o jogador por empréstimo para ter o jovem jogador em 2024. Os valores não são divulgados. Segundo o Transfer Market, que é um site de transferências de futebol, Transfer Market, que é referência nesse assunto, o valor do passe, o valor de mercado do Luiz Henrique seria de 12 milhões de euros. É um valor salgadíssimo, caso o Corinthians queira comprar o jogador em definitivo. Neste momento, o Luiz Henrique está com pouco espaço na equipe espanhola. Ele soma um gol, tem apenas um gol e 2 assistências em 17 partidas na atual temporada. Tá meio que para escanteio lá na atual temporada. Ele deixou o futebol brasileiro no ano passado, teve um bom destaque na equipe do Fluminense, né? Inclusive esteve na lista de 55 jogadores pré-convocados para a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo do Catar. O valor de sua venda para o Betis foi de 13 milhões de euros. O Fluminense vendeu o Luiz Henrique para o Betis por 13 milhões de euros, cerca de 71 milhões de reais, 71,5 milhões de reais na cotação da época. O atacante seria a opção de velocidade e profundidade para o setor ofensivo da equipe comandada pelo técnico Mano Menezes. O Mano Menezes, o Corinthians que até agora contratou jogadores para a defesa, contratou jogadores para o meio de campo e quer jogadores para o ataque. Aliás, o Corinthians está muito agressivo no mercado. O Corinthians até agora, quero dizer a vocês, meus amigos, que o Corinthians já ultrapassou 115 milhões de reais em contratações. 115 milhões de reais em contratações. E onde o Corinthians está tirando tanto dinheiro, né? Essa é uma pergunta interessante para se fazer para o Augusto Melo, no dia da posse do Augusto Melo. Dizem que existe um investidor que está botando esse aporte financeiro no Corinthians, mas de qualquer maneira tem a venda do Moscardo também, vai entrar um dinheiro bom, né? Vai entrar mais de 100 milhões de reais na venda do Moscardo nos cofres corintianos, mas de qualquer maneira o Corinthians já ultrapassou a marca de 115 milhões em contratações de jogadores nessa janela de transferências. O maior investimento do clube até o momento foi para adquirir o zagueiro Lucas Veríssimo, que estava emprestado pelo Benfica de Portugal. Olha, o Lucas Veríssimo, veja você que o Corinthians ele pagou 8 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais pelo Lucas Veríssimo. 43 milhões de reais pelo Lucas Veríssimo, estava no Benfica de Portugal.
E no caso do Lucas Veríssimo, o Corinthians utilizou a estratégia que está sendo adotada pela diretoria na busca por reforços: esticar os prazos de pagamento, né? O Corinthians vai pagar o Benfica em 3 prestações, em outubro de 2024, 2025 e 2026. Então, o Corinthians tem feito essas contratações sempre de maneira parcelada. As outras operações fechadas nesta janela também serão parceladas. Por exemplo, eu vou falar dos jogadores contratados, e falando dos jogadores contratados, eu já vou falar o valor dos jogadores contratados, o quanto o Corinthians gastou para contratar esses jogadores. Então, Lucas Veríssimo, 8 milhões de euros, né? Cerca de 43 milhões de reais. O Félix Torres, zagueiro que veio do Santos Laguna, do México, zagueiro contratado, 5,5 milhões de dólares, mais o bônus por metas, ou seja, 26,6 milhões de reais o Corinthians gastou para contratar o Félix Torres, do Santos Laguna. O Ranielli que veio do Cuiabá, 2 milhões e meio de euros, 2 milhões e meio de euros, 13,4 milhões de reais, 2 milhões e meio de euros. O Maicon que teve o contrato renovado do Shakhtar Donetsk, pode ser considerado contratação, porque teve o contrato renovado do Shakhtar Donetsk. O Corinthians teve que pagar mais 500 mil euros. 500 mil euros, 2,7 milhões de reais. O Rodrigo Garro, que talvez seja a principal contratação do Corinthians até agora. Rodrigo Garro. O Corinthians vai pagar 7 milhões de dólares, em torno de 37 milhões de reais. Entre 6 e 7 milhões de dólares. Em torno de 32 a 37 milhões de reais. O Corinthians ainda tem acordo com 3 atletas que estavam em fim de contrato, e aí o Corinthians não precisou gastar nada a não ser os salários, né? Porque o Corinthians não precisou comprar os direitos econômicos desses jogadores. O zagueiro Adriano Martins, zagueiro que veio do Novo Horizontino, zagueiro que será apresentado também com os demais reforços. O Corinthians não teve que pagar nada, contratou de graça esse jogador, apenas pelo pagamento dos salários. O lateral esquerdo, o Hugo, que veio do Goiás, também foi contratado numa questão de oportunidade de mercado, porque terminou o contrato dele com o Goiás. E o Diego Palacios do Los Angeles FC, termina o contrato dele hoje com o Diego Palacios. O Diego Palacios termina o contrato dele hoje com o Los Angeles FC e ele vai ser jogador do Corinthians. O Corinthians está de olho em outros jogadores, sobretudo para o setor de ataque. Eu falei do Luiz Henrique, né? O Corinthians está atrás do Luiz Henrique e o Corinthians tem ainda um sonho ousado, que é contratar o Gabigol do Flamengo, né? Ele quer o Gabigol do Flamengo, já topou pagar 2 milhões de reais pela contratação do Gabigol, né? Quer a contratação do Gabigol do Flamengo, vai tentar nos próximos dias uma conversa direta com o Flamengo e uma conversa direta com o Gabigol na tentativa de contratar este jogador. Sonhar não custa nada e o Corinthians continua sonhando, é o principal sonho do Augusto Melo em relação a contratações, de mercado, e o Corinthians ainda quer mais um camisa 10, busca mais um camisa 10. Mais um camisa 10 seria o Rolaiser, né? O Corinthians sabe que o Rolaiser está negociando com o Benfica, mas o Corinthians ainda não desistiu da contratação do Benjamin Rolaiser. E ainda o Corinthians quer um lateral direito para fazer sombra para o Fagner. Tentou o Leonardo Godoy não conseguiu a contratação do Leonardo Godoy, o Atlético Paranaense chegou na frente e o Corinthians continua tentando